Olá pessoal, no último texto a gente fez uma introdução a esse módulo 3, em que o nosso objetivo ele é mostrar um pouquinho como é que a gente faz mapeamento de processos, se reduz a termo ali todos os riscos relevantes da política pública e faz uma valoração dos riscos para ver o que é materialmente relevante e o que não é materialmente relevante. A gente não vai seguir aí na auditoria. E nesse texto a gente vai falar um pouquinho sobre como que se encaixa e qual a importância do mapeamento de processos numa auditoria de política pública. Bom, o mapeamento de processos ele é importante para qualquer auditoria, porque você precisa entender muito bem o que está acontecendo, quais são as principais atividades, como elas deveriam ser e o que pode dar de errado em cada uma. E quando acontece alguma coisa de errado, o que pode ter de consequência ruim para o objeto. Ou mesmo como isso vai influenciar na diferença entre a situação encontrada, o que é, e o que deveria ser, que é o nosso critério, que é a base aí para toda auditoria, essa comparação. Então, por que numa auditoria de política pública ela é especialmente importante, seja ela de conformidade, seja ela operacional ou até financeira? Porque a auditoria pública, a auditoria em política pública, ela gravita em torno de um problema público. E aí o governo interfere, mobiliza recursos, pessoas, tecnologia e gera serviços para resolver esse problema público e produtos. Então, como a gente faz isso? Por meio de processos de trabalho. Então, numa auditoria de política pública, por essa importância dos processos de trabalho, é que a gente precisa entender muito bem como é que ele funciona. Então, não basta só entender as atividades. Então, a gente precisa entender o que entra ali, né, os insumos que são necessários para operacionalizar esses processos de trabalho, quais são os principais clientes e demandas que estão ali presentes, quais que são geralmente os beneficiários ali da política pública, quando a gente está falando no finalzinho ali já da cadeia de processo, e a gente precisa visualizar isso de uma maneira gráfica. Então vocês vão ver nos textos seguintes que a gente utiliza esse gráfico, né, que basicamente são retângulos ali ligados por setinhas, em que a gente pode fazer observações utilizando um software específico, que pode ser o Visage, pode ser o Visio, e vocês vão ver que isso é fundamental para a gente mapear riscos. Lá na frente, no finalzinho, quando a gente estiver valorando, a gente vai montar a matriz de riscos e controles. E ela é baseada justamente nessas atividades que a gente vai mapear. Então, cada atividade ela tem um objetivo. E se esse objetivo não for cumprido, vai ter um reflexo ali na política pública, na entrega de serviços. Se ele não for cumprido ou até se ele for cumprido parcialmente. Então, a gente precisa entender graficamente o que acontece, qual é a sequência que acontece de atividades, e isso está muito relacionado, como a gente já introduziu no texto passado, à profundidade, à extensão do exame que a gente vai fazer, da análise que a gente vai fazer. Então, se a auditoria, eu estou falando sobre toda a política pública, vou dar um exemplo, o enfrentamento contra a Covid, para falar de um tema atual. Então, se eu quiser trabalhar todas as ações de enfrentamento da Covid, claro que eu não vou poder entrar no nível operacional. Então, eu não vou ter que ir lá ver, olha, quando é que o técnico mexe na lista de possíveis beneficiários, quais são os despachos internos que tem ali dentro e aprovações. Então, eu não entro nesse detalhe quando eu estou falando de uma extensão muito grande. Então, isso vai entrar numa profundidade menor. E aí eu trabalho com macroprocessos, né? Então isso tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando. E esses macroprocessos vão ter riscos maiores também, riscos mais agregados. Então eu não vou pensar no erro daquele funcionário que está ali dentro, né? E nos controles para isso, mas eu sim no conjunto de serviços, no conjunto de trabalhos que estão presentes ali numa atividade maior. Bom, e isso é que vai nos dizer a capacidade, muitas vezes, de entrega da política. Será que essa engrenagem que eu desenhei no papel, ela está funcionando bem ou será que ela não está funcionando bem? Se ela estiver funcionando bem, a tendência é que a capacidade de entrega também seja boa. Se estiver funcionando mal, a capacidade de entrega tende a ser ruim. Então, é muito importante o mapeamento de processos para que a gente possa prosseguir
aí no nosso trabalho e valorar riscos e entender o que é relevante e o que não é relevante para a gente centralizar os esforços da equipe, que são caros, naquilo que importa para a política pública e naquilo que importa para os usuários da auditoria na hora deles tomarem as decisões deles. Boa leitura para vocês!